Então, boa noite a todos. Esse é o nosso 12º momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Boa noite, Denise, Rubens e Tiago. Tudo bem com vocês? Agora, nesse momento um pouco mais crítico da pandemia. Preocupante, não é? Boa noite, professor. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Então, vamos juntos. Na verdade, essa semana ela foi planejada para a gente fazer aplicações do método de Rayleigh-Ritz, né, que é, na verdade, um método numérico fundamentado no método da energia potencial, no caso, né, do princípio da mínima energia potencial. Mas na terça-feira a gente fez ainda uma aplicação do método das forças, porque a gente não tinha feito nenhuma aplicação de treliças, tá? E aí hoje a gente começa uma nova fase da disciplina, né? Vamos dizer assim, saindo de uma lógica de determinação de forças e esforços para a determinação de deslocamento, né? Seria o que a gente, vamos dizer assim, denomina de métodos de deslocamento, né? No viés de deslocamento. Classicamente a gente não vai apresentar aqui o método de deslocamento, ele meio que perdeu o sentido da sua apresentação por conta da análise matricial e do método dos elementos finitos, tá? Então, assim, né, os cursos mais contemporâneos nessa área, a gente não está mais, vamos dizer assim, dedicando horas para mostrar isso para o aluno, já que a gente nunca vai utilizar, porque vai realmente aplicar, né, o viés de aproximação por meio de elementos finitos. E com essa primeira, eu vou ver se dá tempo, né, de fazer mais de uma aplicação. Eu acho que não, porque a gente vai detalhar bastante coisa aqui, né, nessa primeira aplicação, mas eu tenho uma outra preparada caso dê tempo. E a intenção é justamente estruturar uma solução aproximada para o problema que eu vou mostrar. Tá? Boa noite, Cauane. Né? Tiago também está falando que está tudo bem, isolamento eterno. Vou aqui compartilhar com vocês o caderno, né, a lousa, e alguém só me confirma no áudio se está tudo certo. No áudio, alguém. Tudo certo, professor, já Perfeito. apareceu. Então, a intenção aqui nessa primeira aplicação do método de Rayleigh-Ritz é determinar uma solução aproximada para a viga apresentada aqui, tá, na figura. Então, essa viga ela tem um carregamento, ela é uma viga engastada, né, no seu lado esquerdo, ela tem um carregamento uniformemente distribuído, valendo Q, chamei de Q, valendo Q, eu tenho, né, um comprimento de viga valendo L e a rigidez ela é constante em todo o domínio da estrutura e vale o EI. Tá? O EI, né? Ela tem o módulo de elasticidade, né, e inércia constantes. Eu vou aqui adotar esse sistema aqui de coordenada para essa apresentação que eu vou dar, o y positivo para baixo, por conta da apresentação de uma expressão que a gente denomina de momento curvatura, né, que é a expressão para o cálculo dos deslocamentos exatos, porque a gente vai fazer uma série de comparações com a solução aproximada que a gente vai desenvolver aqui por meio do método Rayleigh-Ritz. Só para eu formalizar aqui o que a gente estava discutindo no início aqui da aula, né, só por áudio, e agora eu faço, né, com áudio e aqui utilizando a lousa, é o seguinte: até então no nosso curso a gente fez, né, a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais para análise de estruturas isostáticas e peristáticas, mas no viés do princípio das forças virtuais, média da carga unitária. E aí também, né, a questão do castiliano, né, que é a mesma coisa aqui do PFV. Essa apresentação aqui, né, essa apresentação aqui do princípio dos trabalhos virtuais,
ela não é, vamos dizer assim, agradável no sentido da aplicação de métodos numéricos. Por isso que a gente vai, né, para o princípio dos deslocamentos virtuais, que é, na verdade, é uma apresentação em termos de deslocamentos virtuais, no sentido, né, da gente pensar na estruturação de aproximação, né, do parâmetro cinemático, né, da cinemática da viga, e também da aplicação mais natural de métodos computacionais, né, de otimização não, de automatização de contas. Tá? É muito mais tranquilo, né, nesse processo você enxergar, né, a desenvolver o seu problema nesse viés aqui do princípio dos trabalhos virtuais na cara de princípio dos deslocamentos virtuais. Isso também a gente já fez uma explicação lá atrás. Então, nesse ponto do curso, a gente foca alguma coisa nesse sentido. A variável de interesse vai ser a variável deslocamento e a intenção aqui é estruturar uma aproximação. Para a gente poder enxergar o nível, né, da aproximação que esse método me dá, ou seja, no sentido de ter uma métrica de erro, inicialmente, antes da aplicação do método de Rayleigh-Ritz, né, e de alguma forma recuperar o que a gente apresentou no vídeo de resumo teórico sobre o princípio, né, da energia potencial, né, o método da energia potencial, a gente vai desenvolver a função deslocamento, né, exata desse problema. Então, não sei se vocês lembram de mecânica dos sólidos, mas isso também está no material de apoio ao curso, lá no início, e eu acho que a gente já comentou aqui, querendo ou não, na disciplina. Para eu calcular, né, aqui o ponto agora é o cálculo, né, a gente tem o cálculo dos deslocamentos exatos. Lá em mecânica dos sólidos, você viu que num problema de viga em flexão, eu vou ter aqui como parâmetro cinemático de interesse a componente de deslocamento, né, na direção y, que é comumente chamada de v. Tá? E lá foi apresentado uma expressão que é denominada de momento-curvatura, né, que a partir dela é que a gente determina a função de deslocamento. Então, a gente sabe, né, que a relação momento, né, a relação momento-curvatura, que é o que a gente está chamando aqui, né, de V, duas linhas. Essa equação diferencial aqui é a parte, mais as condições de contorno de cada problema, é a partir dessa expressão aqui que a gente consegue, na verdade, definir e explicitar a função V. Então, para isso, eu preciso também, de alguma forma, caracterizar a função momento-fletor, que nesse problema daqui é uma única função, né? Ou seja, com uma única função momento-fletor variando de 0 a L, eu consigo definir aqui essa função de deslocamento. Então, para eu definir a função momento-fletor, eu preciso, ou não, né? Nesse caso aqui eu não precisaria, mas eu vou fazer, determinar as reações de apoio. Então, aqui eu tenho, né, eu vou chamar aqui de A e aqui de B, e aqui eu tenho, né, o R, A, Y, o momento reativo aqui no ponto A, né, e eu teria aqui uma reação em X, que é nula, né, porque eu não tenho nenhuma força na direção X. Mas vamos estabelecer aí, vamos definir aí as coisas que poderiam aparecer. Então, como essa é uma estrutura isostática, tá? Como essa é uma estrutura isostática, eu consigo facilmente determinar essas reações por equilíbrio. Então, somatória das forças em x igual a 0, eu tenho que Rx ele vale 0. Somatória das forças em y igual a 0. Então, eu tenho o R a y, né? Vamos colocar aqui negativo, né? Mais o QL, Q vezes L, igual a 0. Então, o R a y vale o QL. E o somatório, por exemplo, dos momentos no ponto A
igual a zero, seguindo aí a regra da mão direita, eu vou ter o MA, que eu preciso descobrir, menos a força QL vezes o braço, tá? Da equivalência estática, que é L sobre 2, isso daqui igual a zero. Então, eu tenho que o momento em A, ele vale QL ao quadrado sobre 2. O próximo passo é justamente calcular essa função aqui, momento fletor. Bom, para isso, eu preciso somente de uma única seção transversal, né, que eu vou chamar aqui de S1, variando de 0 a L para caracterizar justamente essa função momento fletor. E eu vou pegar o lado esquerdo da seção, tá? Então, eu tenho aqui a seção S1. Tenho aqui à esquerda dela a minha estrutura com o carregamento e as reações. Aqui eu vou chamar esse, né, o X, né, a partir do que eu defini lá em cima. Eu tenho aqui o meu carregamento valendo Q. E eu tenho aqui as reações de apoio, né? A vertical QL e o momento que vale QL2 sobre 2. E aí aparece aqui a função momento fletor que eu quero determinar, para eu poder depois determinar a minha função de deslocamento que rege o deslocamento dessa viga aqui com esse carregamento. Perfeito. Então, para eu calcular a função momento, basta eu processar o somatório dos momentos na seção S1 e igualar a zero. Deixa eu usar aqui esse pedacinho do caderno. Então, eu vou ter aqui a função, utilizando a regra da mão direita, né? A função m, né, que eu quero descobrir. Depois, mais QL ao quadrado sobre 2. Depois, menos QL vezes x, que é justamente o momento dessa força aqui, ó, QL vezes o braço, utilizando a regra da mão direita, me dá menos, negativo. Depois, o momento que essa força, né, uniformemente distribuída me faz, que vai ser mais QX2 sobre 2, isso daqui igual a zero. Perfeito? Então, a função momento fletor, ela vale, né, menos QX2 sobre 2, mais QLX menos QL ao quadrado sobre 2. Veja que até esse momento eu não tenho nada ainda de Rayleigh-Ritz, tá? Rayleigh-Ritz ele vai me construir uma solução aproximada. Como o primeiro passo aqui, eu estou construindo a solução exata para a gente poder comparar, né, a solução aproximada gerada por Rayleigh-Ritz com a solução exata que, nesse caso, esse problema aqui, né, possui. Para a gente ver o grau de aproximabilidade que esse método me dá. E para a gente também ter ordem de grandeza de elementos aqui do que a gente vai discutir, né, em termos de chute na aproximação. Tá? Perfeito. Só para que a gente fique com esse parâmetro aqui, ó, eu sei que o momento em zero, ele me dá a reação aqui, né, com um sinal associado à convenção que a gente estabeleceu lá em mecânica dos sólidos, né, para fazer sentido com, né, tudo que a gente apresenta aqui de fórmula. O momento negativo, ele é a carinha triste e traciona em cima, que é o que acontece aqui, né? Nessa viga inteira aqui, né? Se eu pensar aqui numa seção retangular, né? Definindo aqui para essa viga, eu sei que a partir da linha neutra para cima está tudo tracionado, e da linha neutra para baixo está tudo comprimido. Né? Todo mundo enxerga, basicamente, que essa viga, para esse carregamento, aqui eu tenho uma configuração inicial e depois que eu aplico o carregamento, ela flexiona, né, nesse sentido aqui, né, pelo carregamento aplicado, né, e aí traciona em cima, né, e comprime embaixo. Isso daqui é só para a gente ficar guardadinho, porque a gente também vai utilizar como elemento de comparação. Bom,
Aí, com a função momento fletor definida, eu volto nessa expressão, mais as condições de contorno, e eu consigo explicitar a minha função deslocamento. É isso que a gente vai agora apresentar. Então, eu tenho aqui, da expressão momento curvatura, o EI V duas linhas, né, de x, que é uma função, é igual a menos a função momento fletor. A função momento fletor a gente acabou de definir aqui. Eu só vou, né, multiplicar o menos, né, por essa função para fazer sentido o que eu vou escrever aqui agora. Tá? Então, tem o menos da fórmula. Ah, professor, mas eu vi num livro que essa fórmula é igualzinha a que o senhor apresentou, mas excluindo aqui esse menos. Tá, tudo bem. Possivelmente o livro que você está pegando aí, o sistema de referência dele aqui, para a viga, é o y positivo para cima, tá? Tudo bem? No nosso caso aqui, o y é para baixo e só faz sentido, né, a apresentação dessa fórmula aqui com o menos para o y para baixo. Por quê? Porque o deslocamento aqui V positivo ele vai ser para baixo, não vai ser para cima, de acordo com o que a gente, né, definiu aqui, né, inicialmente. Então, eu tenho aqui, né, agora a expressão momento com o sinal de menos com essa cara daqui. E para eu explicitar a função deslocamento, basta eu processar aí o operador integral duas vezes. Então, eu vou processar o operador integral uma vez, aí eu tenho agora o V', que é a rotação, né? O V' é a rotação. Aí aqui eu fico com QX3 sobre 6 menos QLX2 sobre 2 mais QL2 sobre 2x mais uma constante C1. Se eu derivar essa expressão daqui, eu recupero essa, né? Então, a derivada disso me dá isso, a derivada disso me dá isso, a derivada disso me dá isso, e a derivada da constante me dá zero. Então, processo mais uma vez o operador integral, e eu vou ter, finalmente, explicitado a minha função de deslocamento. Que vai ser que x4 sobre 24 menos que LX3 sobre 6 mais QL2 sobre 2 x2 sobre 2 mais C1x mais C2. Perfeito? Da mesma forma, se eu derivar isso daqui, eu recupero isso daqui. Veja que a minha função de deslocamento, Vx, né, ela é inversamente proporcional à rigidez, ou seja, quanto maior a rigidez, menor o deslocamento, isso a gente já sabe. Para eu conseguir determinar as constantes C1 e C2, eu preciso das constantes de contorno, que para esse problema são as seguintes, né? Eu não tenho deslocamento na vertical no ponto x igual a zero e também a seção, né, em x igual a zero também não rotaciona, eu não tenho rotação. Então, eu sei que nesse problema a rotação é definida pelo V' de x, que é igual a θ, né, que convencionalmente a gente chama de θ. Então, eu sei que o deslocamento em zero vale zero, essa é a primeira condição de contorno, e o V' em zero, ele também vale zero. Dessas condições aqui, eu consigo tirar que C2 vale zero, e dessa outra aqui, eu tiro que C1 vale zero. É só voltar aqui, né? É só substituir essa expressão aqui, que você vai encontrar, né, 0, 0, 0, 0 igual a 0, C2 igual a 0. E substituir essa expressão aqui também, que você vai encontrar C1 igual a 0. Dessa forma, eu tenho aqui explicitado a minha função deslocamento para esse problema. Que x à quarta sobre 24 menos que L x3 sobre 6 mais que L2 x2 sobre 4. Depois em casa, quando a gente construir a solução aproximada,
você pode dar valores para E, I, Q e L e plotar a curva da solução exata para, né, o valor de L que você deu, variando, né, de 0 a L. E aí você tem a solução exata. E aí depois você compara com a solução aproximada que a gente vai construir. No sentido de comparação, né, pontual, não de forma global, porque é interessante que você veja de forma global, né, com o x variando de 0 a L, eu vou pegar aqui o cálculo do deslocamento para x igual a L e comparar, né, essa solução exata em x igual a L com a solução aproximada que a gente vai obter. Tá? Então, o V em L ele vai ser dado por QL a quarta sobre 24 menos QL a quarta sobre 6 mais QL a quarta sobre 4. Isso daqui vai me dar... aqui tem o EI, né? Estou faltando aqui o EI. Isso aqui vai me dar um V em L no valor de QL a quarta sobre 8 EI. É um resultado clássico, né? Se você pegar aqueles livros de resistência dos materiais, mecânica dos materiais, no final dele, geralmente tem um formulário, uma tabela, né, para valores de deslocamento e rotação de casos clássicos, né? Viga apoiada, viga engastada e assim vai. Tudo bem? Então, até esse ponto aqui não teve nada de Rayleigh-Ritz. Aqui só foi para a gente encontrar justamente a solução exata e esse parâmetro aqui que a gente vai utilizar como elemento de comparação. Então, agora a gente vai justamente aplicar Rayleigh-Ritz. Que é um método, né, numérico fundamentado, né, na energia potencial da estrutura aqui que a gente está apresentando, que é a estrutura de viga. Tá? Para determinar uma solução aproximada. O objetivo aqui dessa etapa do curso é já apresentar para vocês essa construção de como se definir soluções aproximadas. Quem pegou aquele material, acho que do MIT, salvo engano, ele começa... Um dos primeiros tópicos do curso é justificar esse funcional que a gente vai mostrar aqui. E eu não sei se ele aborda Rayleigh-Ritz lá já no início, tá? Depois eu dou uma olhada e a gente pode comentar em outro momento síncrono. Aplicar Rayleigh-Ritz para determinar uma solução aproximada. Aí, como tem aluno aqui que já fez elementos finitos comigo, vai recuperar muita coisa lá, né, de elementos finitos. Né? Por exemplo, lembra lá quando o professor começou a falar, né, de elementos finitos, a gente disse, olha, não adianta, para eu aplicar elementos finitos, né, que é um método numérico, eu preciso da forma integral enfraquecida do meu problema. Aqui, né, a gente enxerga, né, uma forma também de se construir, né, a forma integral, que lá naquele curso de elementos finitos eu não comentei sobre, né, a energia potencial total, né, sobre esse funcional π que a gente vai escrever agora. Eu utilizei lá a questão do princípio dos trabalhos virtuais e do método de resíduos ponderados, né? Já que em técnicas eu já, né, acabo discutindo sobre isso para não, né, vamos dizer assim, duplicar, né, a informação. Então, qual é o primeiro passo para se aplicar o método Rayleigh-Ritz? Eu preciso definir, né, esse funcional, né, que é o funcional da energia potencial total. Veja que nesse curso aqui, lá na parte teórica, eu não sei se eu fiz menção a essa palavra aqui, funcional, né? Na verdade, existe um cálculo, que é o cálculo das variações, né? Que não, vamos dizer assim, que não é objeto aqui do nosso curso, né? E também a gente não
não define explicitamente o que seria, né, um funcional. Tá? E quem se interessar mais, pega aí algum material, né, da matemática. Eu acho que deve ter disciplinas aqui também na UFABC que tratam sobre isso. Você vai ver que tem uma similaridade com o que a gente apresenta, né, lá em FUV, né, ou em FVV, né, quando fala de deriva, é só uma similaridade, tá? Mas aqui a gente não vai tratar, né, do cálculo da variação do funcional. A gente falou, né, que a primeira variação do funcional aqui ela é positiva e ela é zero, né, a primeira variação é zero e a segunda é positiva porque o cálculo é um mínimo, né, a variação me dá a energia potencial, nesse sentido ela vai ser um mínimo. A gente até fez essa discussão, mas essa matemática aqui a gente não vai, vamos dizer assim, explicitar, tá? Porque o viés aqui no sentido da aproximação. Então, energia potencial. Energia potencial total da estrutura. Da estrutura de viga apresentada. Então, na parte teórica, né, eu defini, né, essa energia potencial total, né, por meio dessa função aqui, né, que é um π, né, esse funcional, a partir da composição, né, da energia de deformação, que eu estou denominando aqui de usão, mais, né, a energia potencial, né, de posição das forças, a energia potencial das forças externas. No caso aqui, lembro também a definição que foi dada lá na parte teórica, né, o que é essa energia potencial, não é? Ela, na verdade, a energia potencial de um sistema estrutural é o trabalho, né, realizado pelas forças atuantes para levar a estrutura da sua posição final, né, ou seja, da configuração final para a configuração inicial. Né? E por isso que a gente tem a energia de deformação, ela com meio, e esse elemento aqui, que é o trabalho das cargas externas, ele não tem o meio, isso foi explicado. Tá? Então, para esse caso aqui do problema da viga, né, a energia interna, vamos dizer assim, preponderante, ela é dada pela flexão, né, a partir daquela expressão que a gente definiu lá na primeira parte do curso. Né? Ela tem meio e ela é dada por isso daqui. Perfeito, está aqui caracterizada. E deixa eu colocar aqui a viga de novo, tá? Só para a gente ver. Eu tenho aqui a viga e tenho o carregamento. Pá. Né? Ela estaria aqui nessa posição, então o trabalho para levar ela daqui para cá. E esse elemento daqui, né, é caracterizado, né, a partir do trabalho das forças externas, e como, né, esse trabalho é sempre à luz de um deslocamento aqui, né, contrário do deslocamento original, né, porque veja, o deslocamento original ele é dado, né, nessa composição aqui positiva, né, ó, né, é a configuração inicial para a final positiva, mas depois, né, para eu definir isso daqui, né, é o trabalho que eu realizo, né, para levar isso daqui para cá. Então, é no sentido contrário, né, do deslocamento original do sistema original. Então, por isso, né, que originalmente, nessa expressão, eu tenho, para definir aqui o ômega, um menos. Né, é sempre um valor negativo, tá? E aí vem o trabalho da força. Só que essa força aqui é uma força distribuída em todos os pontos do meu domínio. Por isso que o trabalho dessa força ela vai ser representado por um integral da força no deslocamento na direção aqui, né, que acontece, que é na direção y. E o deslocamento na direção y, classicamente, a gente está denominando de v. Então, o trabalho aqui é Q, né, v dx de 0 a L. Ora, tá? Então, o meu π aqui, originalmente, para essa estrutura, ela tem essa cara daqui.
integral de 0 a L, M2, 2EI dx, menos integral de 0 a L, QV dx. Tá? Professor, e se eu tiver aqui uma outra carga, vamos lá, se eu tivesse nesse problema uma carga, por exemplo, concentrada de baixo para cima, nesse ponto aqui, x igual a L. Como é que eu ia compor esse ômega aqui? Esse ômega, ele entraria como? Veja que esse menos, né, ele multiplica aqui, ó, ele multiplica todo o trabalho do carregamento externo. Que nesse caso tivesse uma carga de baixo para cima, essa carga de baixo para cima no meu sistema, ela vale quanto? Ela vale negativo, né? Então ela vem menos P. Tá? Vezes o deslocamento provocado por ela, que é o deslocamento em V em x igual a L. Está aqui. Quando eu multiplicar menos por menos, ele entraria aqui no π, no valor de mais. Tá? Então, a mesma coisa, por exemplo, se eu tiver um momento concentrado aqui em x igual a L. Veja que esse momento concentrado, ele me provoca, não é? De x, né, para y, essa tendência aqui, né, de deslocamento no sentido positivo. Tá? Então, ele entraria aqui, não é, com o valor de mais, né, mais m, na rotação, só que quando eu multiplicar por menos aqui, ele vem menos aqui. Tá? Então, dependendo da carga, eu posso ter aqui menos ou mais, mas a gente lembra que o ômega, originalmente, ele tem um menos dentro do que a gente já comentou lá na parte teórica. Tudo bem? Nesse caso aqui, a gente não tem nenhuma dessas situações, só é a carga de cima para baixo, que ela é realmente na direção positiva de y, e quando eu entrar aqui com menos da expressão que me caracteriza o π, ele me define esse π aqui, né? Ou seja, essa parcela do trabalho das cargas externas aqui, subtraindo a energia de deformação. Perfeito. Como a gente está falando em aproximação do campo de deslocamento, obrigatoriamente eu tenho que escrever esse funcional π em termos do deslocamento v, que originalmente não está, né? Porque aqui eu tenho a função momento fletor. E como é que eu faço isso para o caso de viga? Eu evoco novamente a relação momento-curvatura. Está aqui, ó. Então, com essa relação, eu consigo finalmente explicitar o meu π em função do campo de deslocamento. Então, agora eu vou ter a integral de 0 a L do EI sobre 2, né? Porque o M fica EI ao quadrado dividido por EI, aí fica EI sobre 2, V duas linhas ao quadrado dx. E aí o pessoal que está fazendo que fez elementos finitos, está lembrando de alguma coisa? Alguma coisa muito similar ao que a gente viu lá? Essa integral aqui, possivelmente, ela vai me representar futuramente o que? A forma bilinear ou a forma linear? Alguém que fez elementos finitos aí está na sala? Pode me responder? Ninguém? Essa forma daqui, ela é a forma bilinear ou a forma linear que a gente mostrou lá em elementos finitos? Vocês vão ver que essa aqui é a forma linear e essa aqui vai ser a forma bilinear, né? Possivelmente sai daqui a forma bilinear. Tá? Só que a gente não vai aqui utilizar, né, cálculo das variações para, né, determinar aqui, né, o valor de V, né, exato aqui, né, para esse funcional aqui, né, utilizando lá o princípio da mínima energia potencial, né, ou seja, a primeira variação do funcional igual a zero, que a gente faz isso aqui, né, a primeira variação do funcional igual a zero. A gente não vai fazer isso aqui. Por quê? Porque a ideia é encontrar uma solução aproximada. Para encontrar uma solução aproximada de V, a gente tem que chutar uma função de aproximação. A base de aproximação mais básica, né, para se definir aqui
um campo aproximado do deslocamento, claro, a gente tem a colinha aqui, né? A colinha é a solução exata. A solução exata é representada por uma função o quê? Polinomial. Né? Então, eu também vou utilizar uma função polinomial para definir uma solução aproximada. Eu estou vendo que a solução exata aqui é de grau 4. O que eu vou fazer aqui, inicialmente, não é chutar um polinômio completo de grau 4. Né? Eu vou chutar aqui um polinômio completo de grau 2 para eu utilizar esse polinômio no sentido de definir uma aproximação e a gente comparar com a solução exata. Existe só essa estratégia de aproximação? Não, eu posso jogar também um polinômio de grau 3 e um polinômio de grau 4. Né? E enxergar aí as soluções que essas aproximações, né, via função polinomial, elas vão me estruturar. Tá? Então, a ideia aqui é pensar agora numa aproximação do campo de deslocamento a partir de um polinômio de grau 2 completo. Veja, segundo o método de Rayleigh-Ritz, o primeiro ponto é esse, né? Define uma aproximação de base completa. Eu não posso aqui destruir a completude da base. Tá? Isso por questões de aproximabilidade e convergência. A gente discute bem isso aí em elementos finitos também. E essa aproximação ela tem que ser tal que satisfaça as condições de contorno do meu problema. Porque não adianta, né? É a questão lá do virtual, né? Não adianta eu estabelecer aqui um deslocamento qualquer virtual que não atenda o condicionante aqui cinemático. Né? Não estou fazendo nada. Então, obrigatoriamente, a minha aproximação ela tem que satisfazer as condições de contorno. Então, o primeiro passo aqui, quando você definir a aproximação, é forçar as condições de contorno. E as condições de contorno desse problema é o quê? V de 0 igual a 0. Então, o V til de 0 tem que ser igual a 0. E o V' de 0 também tem que ser igual a 0. Ou seja, o V til' de 0 também tem que ser igual a 0. Então, eu obrigatoriamente tenho que forçar isso. Então, isso implica aqui que α1 ele vale 0. E da outra condição, o V til' em 0 também tem que ser 0. Então, da expressão anterior, eu derivo, né, a função V til é α2 mais 2α3 x e aplico a condição aqui, né, V til' de 0 igual a 0. Então, aqui eu vou ter V til' de 0 igual a 0. Isso implica que α2 é igual a 0. Ou seja, com as condições de contorno essenciais aqui garantidas, eu reescrevo a minha aproximação. A minha aproximação ela é função somente desse parâmetro aqui, α3, que eu preciso, né, descobrir. Tá? Perfeito, para eu definir aí a minha solução deslocamento aproximada. Veja que o meu π desse problema, ele é função de V2 e de V. E agora, com a solução aproximada definida, né, eu preciso justamente calcular, né, o V2', né, da aproximação, que vai ser 2α3. Com isso daqui, eu volto nesse funcional e escrevo o mesmo agora em função da minha constante alfa que precisa ser determinada. Então, π integral de 0 a L, EI sobre 2. Então, eu tenho aqui 2α3 ao quadrado dx menos integral de 0 a L, que é α3 x2 dx. E aí, aplicando aí o operador integral, eu vou ter, né, a seguinte expressão: 2ei α3 ao quadrado L
menos Q alfa 3 L ao cubo sobre 3. Como é que eu determino, né, esse parâmetro alfa? Por meio do princípio, né, do primeiro princípio lá, né, da primeira variação, né, do funcional, né, na primeira derivada agora do funcional, né, por meio do princípio da mínima energia potencial. Então, eu sei aqui que a derivada, né, desse π em relação ao alfa 3, que seria originalmente em relação a V, né, mas não vai ser V, né, porque é V aproximado e o V aproximado está a função dos alfas. Tá? Então, a derivada de π em relação aos alfas, no caso aqui ao alfa 3, é igual a zero. É essa expressão que vai me dar, né, é essa condição aqui, né, da primeira derivada, né, da primeira variação, né, igual a zero, que vai me dar a condição de calcular o alfa 3. Então, eu tenho aqui que 4e i alfa 3L é igual a menos que L ao cubo sobre 3 é igual a zero. Então, com isso, eu calculo o alfa 3, que vale que L2 sobre 12 e com isso eu consigo, né, calcular aqui a minha solução aproximada para essa aproximação de base polinomial quadrática, tá? Completa. Então, que foi QL2 sobre 12EI x ao quadrado. E aí eu vou calcular, né, explicitamente o valor do deslocamento em L. Ele me dá QL a quarta sobre 12EI. Veja que me dá um valor diferente do exato, né? O valor exato que eu tinha calculado, eu vou colocar aqui, né? O exato, né, é o que L a quarta sobre 8EI, tá? Né? Não bateu, né? Não bateu. Você pode, o que é que eu recomendo você fazer? Trace essa curva, né? Trace a curva exata, que é essa daqui, e compare no domínio de 0 a L, né, a solução aproximada que foi gerada por Rayleigh-Ritz com essa base de aproximação, que foi a base quadrática, com a exata. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui um polinômio de grau 3, né, e fazer as mesmas contas, tá? Nesse sentido de gerar uma solução aproximada. Veja que não tem eu só posso aplicar grau 2, ou eu só posso... Não, né? Existem diversas, né, estratégias para resolver esse problema, né? Aproximada por Rayleigh-Ritz. Então, inclusive não utilizando soluções polinomiais, tá? Eu poderia utilizar funções trigonométricas, por exemplo. Então, eu vou utilizar aqui o vetil de x, né, com essa cara aqui agora. Alfa 1 mais alfa 2x mais alfa 3x2 mais alfa 4x3. Ou seja, o primeiro passo é definir uma base polinomial completa. Segundo passo é fazer com que essa aproximação atenda às condições de contorno essenciais do meu problema, que no caso aqui, V tio em 0 vale 0 e V tio linha de 0 vale 0. Então, dessa expressão aqui, eu tiro que o alfa 1 vale 0. E dessa expressão aqui, eu tiro que o alfa 2 ele vale 0. E a minha função de aproximação agora, ela fica em função de alfa 3 e alfa 4. E aí, para aplicar no meu π, eu preciso, né, do V duas linhas. Então, V duas linhas de x aqui me dá 2 alfa 3 mais 6 alfa 4x. Perfeito. Tá? Porque a primeira derivada vai para 2, depois vai para 1. E aí agora eu escrevo o meu funcional. O meu funcional agora, gente, fica com essa cara daqui, ó. O meu funcional agora, para esse problema, π,
integral de 0 a L de EI sobre 2, EI sobre 2, 2 alfa 3 mais 6 alfa 4 x ao quadrado dx, menos a integral de 0 a L Q alfa 3 x2 mais alfa 4 x3 dx. Veja que quanto maior o polinômio, né, mais parâmetros eu vou ter aqui para se determinar na minha aproximação e maior o sistema, né, resultante, né, para se calcular aí esses parâmetros aí incógnitos. Então, vou processar aqui a integral. Então, eu tenho aqui o π, ele vai ser a integral de 0 a L EI sobre 2. Aí eu vou desenvolver esse quadrado primeiro. Então, eu tenho 4 alfa 3 ao quadrado mais 24 alfa 3 alfa 4 x mais 36 alfa 4 ao quadrado x2 dx menos... Eu queria, na verdade, ter a letra da Débora com essa canetinha aqui que eu tenho. Nossa, Débora, sua letra é maravilhosa. Integral de 0 a L, sua caligrafia, né? Que alfa 3 x2 mais alfa 4 x3 dx. E aí eu vou, né, aplicar aí o operador integral e vou chegar nessa expressão aqui para o funcional. Então, vamos lá. Vou colocar outra cor aqui. Vai ser 2EI alfa 3 ao quadrado L mais 6EI L ao quadrado alfa 3 alfa 4 mais 6EI L3 alfa 4 ao quadrado menos, as coisas começam a ficar já grandinhas, né? Ou disciplina para ter conta grande, né? Menos QL ao cubo sobre 3 alfa 3 menos QL a quarta sobre 4 alfa 4. E aí, justamente, para eu determinar alfa 3 e alfa 4, eu preciso aplicar, né, o princípio aqui que a gente já apresentou, ou seja, a derivada do π em relação a alfa 3 é igual a 0, e a derivada do π em relação a alfa 4, isso daqui também igual a 0. Né? Essa configuração aqui da derivada do π em relação aos alfas é análoga lá à primeira variação do funcional, né? Ou seja, essa condição de extremo do funcional ela é mínimo pela análise da segunda variação, que no caso seria da segunda derivada. A segunda derivada é positiva, então é um valor, né, de mínimo, ou seja, na posição de equilíbrio estável, a energia potencial é mínima. Né? Perfeito. Tá? Então, com isso, né, dessa primeira expressão, aqui a derivada de π em relação ao alfa 3 é igual a 0, eu tiro essa expressão aqui, 4EI L alfa 3 mais 6EI L ao quadrado alfa 4 menos Q L ao cubo sobre 3 igual a 0. E da outra expressão, a derivada de π em relação a alfa 4 é igual a 0. Então, eu tenho aqui 6EI
L ao quadrado alfa 3 mais 12 EI L ao cubo alfa 4 menos Q L a quarta sobre 4, isso daqui igual a zero. Desse sistema, né, eu tenho um sistema aí, né, 2 por 2, eu vou resolver, e aí vocês fazem essas continhas aí. Tá? Eu vou resolver, não é difícil, eu vou encontrar alfa 3 valendo 5Q L2 sobre 24 EI e alfa 4 valendo menos QL sobre 12 EI. Aí a gente tem agora, com essas constantes determinadas, o valor da minha aproximação, né, agora construída com um polinômio completo de grau 3, né, que vai ser 5Q L2 x2 sobre 24 EI menos que L x3 sobre 12 EI. E aí o objetivo é calcular o V em L para a gente comparar com o V em L do exato, né? O V em L do exato é esse aqui, né? QL a 4 sobre 8 EI. Tá? Então vamos calcular agora o VL, o VTIL em L aproximado. É só vir nessa função aqui e substituir x por L. Então, eu vou ter 5Q L a quarta sobre 24 EI menos Q L a quarta sobre 12 EI. Isso daqui vai me dar, Q L a quarta sobre 8 EI. Ou seja, mesmo para uma aproximação, não é, que a gente utilizou aqui de um polinômio que foi de 1 grau, não é, inferior ao grau que a gente já sabia do polinômio da solução exata do meu problema, eu consegui obter o mesmo valor, né, do deslocamento para a extremidade. Claro que a gente não obteve a mesma função, né, da exata, porque a função exata ela é de grau 4, né, ela é explicitada por isso daqui. Tudo bem? Mas da mesma forma eu convido você a fazer a plotagem. Uma outra observação, né, que eu acho que eu fiz na teoria e acabei me passando aqui é o olhar, né, inicial, né, da forma integral apresentada aqui pelo funcional para definir aqui a minha função de aproximação. Veja, eu obrigatoriamente preciso ter uma função que atenda à exigência de diferenciabilidade apresentada pelo funcional. Ou seja, eu não posso aqui, né, propor uma aproximação de grau 1. Por quê? Porque eu vou ter que derivar duas vezes para escrever o funcional. E aí eu não vou ter aproximação, tudo bem? Além disso, né, essas funções elas têm que ser integráveis. Né? Por quê? Porque eu vou processar aqui o operador integral. Né? Então, eu tenho uma exigência de diferenciabilidade e uma condição também que essas funções elas tenham integral. Né? Integral, né, por conta do que a gente apresenta aqui, né, no funcional. Perfeito? Vamos voltar lá para a aproximação, né, de grau 3 e comparar o momento em zero. Né? Como é que eu calcularia, né, o momento aproximado? Se eu já tenho o V aproximado, para eu calcular o momento aproximado, basta eu pegar aquela expressão momento curvatura, agora escrita dessa forma aqui. Ó. Então, a partir do V aproximado, eu calculo aqui o M aproximado. Então, o meu M aproximado aqui, ele vai ser menos 5 menos EI, V duas linhas. Então, 2 vezes 5,
2 vezes 5QL ao quadrado sobre 24EI mais... não, é menos. Menos 6 QL sobre 12EI x. Aí eu vou escrever agora a função m aproximada em uma forma mais elegante, né? Vai ser menos 5 QL ao quadrado sobre 12 menos QLX sobre 2. Então, o m aproximado em zero, aqui, ó, o m aproximado em zero, ele me dá menos 5QL ao quadrado sobre 12. Vamos buscar lá o exato. Veja que o deslocamento ele me deu exato, vamos ver se esse esforço me dá o valor exato. O valor exato do m foi menos QL ao quadrado. Aqui está dando menos 5QL ao quadrado sobre 12. Ele não bate com o exato, mas já era esperado. Tudo bem, gente? Professor, eu quero testar aqui... desculpa. Eu quero testar aqui a função de grau 4. Possivelmente você vai recuperar... Possivelmente não, você vai recuperar a solução exata, né? A aproximação ela vai te levar para a solução exata do meu problema. Eu vou querer aqui fazer, eu acho que dá tempo, será que dá tempo? Eu vou só fazer uma outra aplicação, rapidinho. Exemplo 28. Vamos lá. Prometo não demorar tanto nessa aplicação. Vamos lá, exemplo 28. Vamos fazer uma outra aplicação, agora pegando um outro problema, que é o problema de barra sobre força normal. Esse problema daqui, eu tenho ele discutido em mecânica de sólidos, em elementos finitos, tá? Então, eu vou pegar aqui, é uma barra de carregamento, distribuído. Esse carregamento aqui é força por unidade de comprimento, e uma carga concentrada aqui na extremidade da barra, valendo P. Essa barra ela tem um comprimento L, e a rigidez dela é EA. E o meu sistema de coordenada associado ao eixo definido por x, tá? Essa aqui, x e o deslocamento associado ao x, classicamente a gente chama de u. Esse problema eu tenho como solução exata dele essa equação diferencial, Ou seja, é essa equação diferencial aqui que rege esse problema. Quem nunca viu esse problema, volta lá no meu material de elementos finitos ou mecânica dos sólidos, que você vai encontrar, na verdade, ele completamente destrinchado, o problema de barra sobre força normal. Na verdade, quando eu apresento elementos finitos, a primeira coisa que a gente utiliza é esse problema daqui, para estruturar aqui a solução aproximada via elementos finitos. Então, esse problema daqui, ele me dá, para essa equação diferencial, essa solução exata do campo de deslocamento. Ele vale menos que x2 sobre 2 EA, mais P mais QL sobre EA x. Tá? E a ideia é comparar essa solução exata com a solução aproximada
por meio de Rayleigh-Ritz. Mas para eu aplicar Rayleigh-Ritz, eu preciso obrigatoriamente do funcional π, que nesse caso, como é barra sobre força normal, a energia interna ela é dada por essa expressão aqui, ó. Tudo bem? Né? A força normal ao quadrado. E o potencial, né, o trabalho das cargas externas, ele vai entrar negativo, porque tanto essa carga quanto essa carga estão na direção positiva de x. Então, vem aqui, menos a integral de 0 a L Q o dx. Ah, professor, por que isso daqui é uma integral? Porque Q me faz um trabalho em todos os pontos aqui do domínio, variando de 0 a L. Então, aí o trabalho é caracterizado aqui pelo operador integral. Menos o trabalho dessa carga concentrada aqui, que é menos P no deslocamento U em x igual a L. Está aqui o funcional escrito. O próximo passo aqui para aplicar Rayleigh-Ritz é escrever isso aqui tudo em função de U. Como é que eu escrevo isso? Bom, eu sei que tensão normal, né? Tensão normal é a força normal dividido pela área, né? E aí eu escrevo a função normal em função da tensão normal. Eu sei que nesse problema a tensão normal é o módulo da elasticidade vezes a deformação. E eu sei que nesse problema a deformação é a derivada do campo de deslocamento. Então eu sei que a tensão ela pode ser calculada pela multiplicação do módulo da elasticidade vezes a derivada do campo de deslocamento. E aí, finalmente, com essa passagem, eu consigo escrever a força normal em função do campo de deslocamento, que vai ser dado por quem? Pelo EA U'. Com isso, eu volto no meu π, olha só, eu volto no meu π e escrevo o funcional agora em função do campo de deslocamento U. E aí, mais uma vez, em elementos finitos, vocês vão lembrar de coisas muito parecidas aqui do que a gente está escrevendo, né, a partir, né, dessa apresentação, né, dado o método de energia potencial, né, Rayleigh-Ritz. O próximo passo aqui, Rayleigh-Ritz, é o quê? É enxergar uma aproximação para o campo de deslocamento U que satisfaça a exigência de diferenciabilidade. Então, a gente vai chutar, por exemplo, no caso aqui, uma solução de grau 2, que é a solução exata, não é aqui. Vamos ver se o que eu falei para a viga acontece aqui no problema de barra sobre força normal. Então, eu vou chutar aqui uma aproximação de grau 2, porque essa aproximação ela atende à exigência de diferenciabilidade do funcional. Então, o tio ele vale α1 mais α2x mais α3x2. Essa função ela tem que atender à condição de contorno do problema, que nesse caso aqui é U de 0 igual a 0, né? Ou seja, essa barra para x igual a 0, ela não se desloca, né, nessa seção aqui. Então, eu tenho aqui U de 0 igual a 0. Isso implica α1 igual a 0. E a minha expressão ela fica útil, né, é α2x mais α3x2. Só que para o funcional, além de U, eu preciso de U'. Então, U' vai ser α2 mais 2α3x. Com a aproximação definida, eu volto no meu π, né, no meu funcional, e agora posso explicitar o mesmo em função do campo cinemático da variável deslocamento agora aproximado. Dx menos integral de 0 a L Q α2 x mais α3 x2 dx menos a carga, né, vezes a função aproximada para x igual a L. Eu vou processar aqui, né, essas integrais e vou encontrar
esse valor de π. Π é EA sobre 2, alfa 2 ao quadrado, L, mais 4 alfa 2, alfa 3, L2 sobre 2, mais 4 alfa 3 ao quadrado, L3 sobre 3, menos Q alfa 2, L ao quadrado sobre 2, menos Q alfa 3, L3 sobre 3, menos P alfa 2, L, menos P alfa 3, L2. E aí, como eu tenho dois parâmetros, eu preciso, né, aplicar a derivada em relação a alfa 2 e a alfa 3, respectivamente, para determinação dos mesmos, né? Ou seja, eu quero calcular alfa 2 e alfa 3 de tal forma que eu minimize o meu, né, funcional. E aí, dessa primeira aqui, né, derivada de π em relação a alfa 2 igual a 0, eu vou chegar nessa expressão aqui, EA alfa 2 mais EAL alfa 3 igual a QL sobre 2 mais P, e a derivada de π em relação a alfa 3 igual a 0 vai me dar o EA alfa 2, tá, deixa eu escrever direitinho, EA alfa 2 mais EA 4/3 de alfa 3L menos QL sobre 3, deixa eu passar para lá, vai, QL sobre 3 mais P. Então, desse sistema aqui, eu consigo determinar alfa 2 e alfa 3. Então, eu vou conseguir chegar num valor de alfa 3 valendo menos Q sobre 2 EA e alfa 2 valendo QL mais P sobre EA. Se você enxergar agora, você vai ver que o que a gente acabou de calcular é a solução exata do problema, né? Porque o tio aproximado, ele é alfa 2x mais alfa 3 x2. Então, vamos lá, o tio vai ser o alfa 2, que é QL mais P vezes x sobre EA, mais o alfa 3, que é menos Q sobre 2EA vezes x2. E aí, se você comparar com a solução exata que eu escrevi lá no início dessa segunda aplicação de Rayleigh-Ritz, está aqui, não é? Essa solução exata daqui, ela foi determinada a partir dessa equação diferencial, né? Que é explicada lá em outros vídeos lá que estão lá no meu canal. Então, a gente provou aqui para esse problema, né, que realmente, né, se eu imponho como solução aproximada a solução exata, o próprio método aproximado me recupera a solução exata. Na verdade, esse método aqui de Rayleigh-Ritz, ele conversa bastante com o método lá de resíduos ponderados, Galerkin,
que é o método que eu apresento lá, né, logo nas primeiras aulas, não é, de elementos finitos, né? Essa apresentação aqui é basicamente Galerkin, né, que eu estou dando. Não no viés do que define a metodologia de elementos finitos, né? Porque a metodologia de elementos finitos ela contempla outros passos, né, que não são evidenciados por esse método aqui, né? Na verdade, aqui a gente tem a primeira estruturação da aplicação do método, que é escrever a forma integral, né, do meu problema, né, e a partir da forma integral do meu problema eu enfraquecer para, assim, aplicar elementos finitos. Bem, então hoje foram essas duas aplicações do método de Rayleigh-Ritz. E no próximo momento síncrono a gente vai fazer mais aplicações, e já na próxima semana a gente já vai adiantar e trazer também aqui já elementos do último tópico do curso, que é análise matricial de estruturas, mas como, vamos dizer assim, um exercício, uma aplicação do conteúdo que a gente viu anteriormente, que foi o método das forças, né? Ou seja, a gente vai pegar um exemplo, resolver esse exemplo e já preparar um caminho aí para o final do nosso curso, que é o método Introdução à Análise Matricial de Estruturas, tá? O Tiago está falando aqui que a letra de Denise é maravilhosa mesmo, é muito bonita, né? É da Denise ou é da Débora? Eu não sei. Agora eu já não sei quem é. É a do seu grupo, Tiago. Quem é do seu grupo? É Denise, então. É bem bonita mesmo. Parece que ela está digitando, né? Tudo bem, gente? O Kelvin recuperou alguma coisa aí? O Kelvin saiu? Kelvin não tá. Achei que o Kelvin estava. Quem é que tá? Eu não sei se tem. A Kawane fez elementos finitos comigo, né, mas já tem um tempinho, né, Kawane? Não sei se você lembrou de alguma coisa. O Kelvin é que fez mais recente. O Kelvin, o Igor, né? Tá? Então, esse tópico aqui é a lista 3. É a lista, ou é a lista 4? E aí o 1, 2, aí 3 é hiperestático, que foi o que a gente viu. Não, é a lista 4. Esse tópico é a lista 4, né? E vai ter depois só mais uma lista, que é a lista 5, que é a de análise matricial de estruturas. Você fez no mestrado, Tiago, mas lá foi a introdução aos métodos numéricos. Eu vou dar uma olhada, Kawane. A lista 4... A lista 3 e a lista 3 tá 31. Eu vou dar uma olhada nas datas, porque 31 já de março já está próximo, né? E está para a lista 3, a atividade está para depois da lista 4. Tá, eu vou dar uma olhada nas datas, tá? Porque esses exercícios eles são mais complicadozinhos, né? Como a gente tem tempo ainda, né? Eu vou jogar mais um pouco para frente. Amanhã eu dou uma olhada, tá? Só terminar aqui a gravação, tá? Então até a próxima semana, né? O próximo momento síncrono.